Para aqueles que tiveram sua infância nos meados dos anos 90 e 2000, é fato que muitos assistiam desenhos animados, que são memoráveis e lembrados até hoje, como Arthur, Baby Looney Tunes, Castelo Rá-Tim-Bum, Clifford, Charlie Lola, Cocoricó, De Onde Vem, Os Amigos da Miss Spider, Os Sete Monstrinhos, Pequeno Urso, Vila Sésamo, Pingu e entre muitos outros. Porém, há um específico que provavelmente você já viu e tá aí enterrado no seu subconsciente. Por anos eu achava que era apenas mais um delírio meu, mas até o final desse vídeo você vai saber do que eu tô falando. Como Zaqueu. Desde muito novo, igual a qualquer criança, eu sempre gostei de desenhos animados, inclusive vejo até hoje. Passava horas assistindo o SBT, na Record, na Band, até na Rede TV. E quando eu tive meu primeiro contato com a TV a cabo, era o dia todo só vendo cartoon. Mas enfim, com esse meu vício em desenho eu via tudo o que passava, desde o Winx até Max Steel. E aí, Luciano do YouTube? E o único canal que eu não citei, que também transmitia desenhos, inclusive os que eu disse anteriormente, e foi um dos canais que eu mais passava assistindo qualquer coisa, a TV Cultura. Prestem muita atenção nessa informação. TV Cultura é uma rede de televisão pública brasileira que tinha na sua programação os campos de jornalismo, esportes, sessões de filmes e uma programação infantil. Programação essa que já deixou muitos traumatizados. É só você pesquisar Iceberg da TV Cultura que você vai entender do que eu tô falando. Seguindo por essas linhas de traumas, eu sempre me interessei por terror, suspense, thriller, em geral essas paradas meio sobrenaturais. Não estamos disponíveis neste momento. Principalmente em animação, porque eu achava que desenhos tinham que ser infantis e meio bobos, o que não impede algo bobo ter essa estética, como Catalendas ou Dango Balango, que claramente eu amava. Mas quando eu via isso em desenhos, eu simplesmente me apaixonava. Isso aconteceu com As Aventuras da Miss Spider, que tinha aquela aranha branca bizarra, os dois que eu citei acima, Annabelle, o episódio do Cocoricó do Monstro da Palha, Castelo Rá-Tim-Bum como um todo, principalmente o episódio do Lobisomem, Billy Mandy, eu sei que não é da TV Cultura, mas quis fazer essa menção honrosa, inclusive um destaque para Billy Mandy, porque além de ter um ar de terror, ainda era nojento. Isso era perfeito pra mim. E no meio desse havia um desenho extremamente peculiar, que eu achava que estava perdido pra sempre. Então, com esse sentimento na minha pangeia, durante anos, achando que eu nunca conseguiria lembrar desse desenho, nem vê-lo novamente, me deparo com os vídeos do Gemma Please, do Psycho e do Gap, que são sobre isso. Então penso eu, vou fazer. Porque se houvesse outra pessoa que já tivesse visto esse desenho ou tinha alguma lembrança vendo esse vídeo, iria comentar aqui ou talvez divulgaria para outras pessoas que talvez saberiam sobre. Então assim começou o processo. Tudo que eu lembrava era de uma exata cena. Mas antes disso, vamos falar como era esse desenho. Pelo mínimo que eu lembro, o personagem principal era um menino gordo, de camisa listrada, e eu acho que tinha um meio que o cabelo do Zé Curubu. Tinha um cachorro bizarro e um Frankenstein. E o detalhe que eu mais me lembro, e foi o que me fez guardar esse desenho na cabeça, era o traço. O traço era um negócio todo estourado, estranho, era meio rugoso, sei lá. Parecia o Bob Esponja. E a ambientação também era toda dark, e as cores eram sempre um tom de verde, azul, cinza, cores bem escuras. E a cena em questão que eu lembro é algo super rápido e vago, que talvez seja uma falsa memória. Mas era um menino e um cachorro caindo no buraco, eu acho. Ou era só deles dois falando e o fundo mexendo pra cima. Eu fui pesquisar algo como isso, tipo menino camisa listrada, rugoso, menino cachorro bizarro, desenho de terror da TV Cultura, desenho menino e monstros. E como sempre, não deu em nada. Tentei pesquisar a grade de horário da TV Cultura na época, em meados dos anos 2000. Pesquisei em Reddit, vi milhões de vídeos na nostalgia sobre Lost Media. E nada. Como se esse desenho nunca tivesse existido. E quanto mais eu achava, mais ficava maluco. Porque a confirmação de que isso tudo foi só uma loucura da minha mente quando criança estava se tornando real. Eu até escrevi todo o roteiro desse vídeo falando que eu não tinha achado esse desenho e estava pedindo ajuda pelo vídeo. Até que minha namorada, obrigado amor, Te amo mais. me manda um site com toda a programação da TV Cultura durante esses anos e vasculhando nome por nome, link por link. Eu acabo encontrando um poço de nada. Porém, eu acabo me lembrando de algo extremamente essencial, que mudaria todo o rumo dessa investigação. Eu acabara de lembrar que assisti esse misterioso desenho num programa chamado Hora da Criança. Então, lembra que eu falei sobre a TV Cultura? Pois é, o que me impediu esse tempo todo de não achar essa animação foi minha falsa memória dela ser exibida pela TV Cultura, o que na verdade não foi. A Hora da Criança era transmitida pela TV Brasil por ter os mesmos conteúdos da TV Cultura na época, já que deixaram de transmitir a programação da TV Cultura para transmitir a da TV Brasil. Logo, eu pesquisar TV Cultura, Hora da Criança, e me deparo com isso. Nesse momento, eu fiquei sem reação. Não consegui fazer nada. Por um certo momento, eu achei que não seria isso. Porém, ao ver esse cachorro podre, todas as minhas memórias vieram à tona. Enfim, vamos ao que interessa. Dentre todos os desenhos que foram exibidos nessa programação, existia esse. O Pequeno Vampiro, ou Petit Vampire. É uma série de histórias em quadrinhos de origem francesa, criada pelo artista Johannes Farr. em 1999. O desenho foi lançado em 25 de outubro de 2004 pela France Animation e foram produzidos 52 episódios. No Brasil, a animação foi exibida pela TV Brasil em 2010, com apenas 25 episódios, pelo menos que eu achei. Confesso que não é quase nada como eu lembrava. Por exemplo, o cachorro, o nome dele é Phantom Bar, que era uma mistura do Cloud com o próprio Phantom
tomar o... Michel, Ou como ficou conhecido aqui, Michael. Não tem nada a ver, eu realmente tava com aquele garoto da família Addams na cabeça. O Frankenstein, obviamente, é um zumbi que se chama... Marguerite, Nessa minha falsa memória, eu não lembrava do Capitão dos Mortos, nem da Lady Pandora. Mas quando comecei a ver os episódios... Mas quando comecei a ver os episódios, eu percebi que lembrava deles. Também tem o Oftalmol, que é esse bicho aí. O avô do Michael, caso não falei, o Michael é órfão, tá? Geoffrey, que é o Bully. E a Sandrina, que é a menina que o Michael gosta. Já achado o desenho, eu decidi assistir alguns episódios. E, meus amigos, é totalmente diferente do que eu lembrava. As piadas são extremamente adultas, claro, algumas delas. E, obviamente, quando eu era criança não entendia nada. E também os assuntos tratados são bem adultos. E falar de alguns shots que... Sem mais delongas, vamos ao primeiro episódio. O episódio começa na hora da janta da família bizarra e o vampirinho tá triste porque ele nunca foi à escola e quer brincar com crianças da idade dele. Então ele resolve ir pra escola, mesmo à noite. E obviamente não tem ninguém lá. Os pais sabendo disso, inclusive os pais são o Capitão dos Mortos e a Lady Pandora, que tiveram um filho vampiro. Nem me pergunte. Enfim, eles sabendo disso, chamam um monte de monstros e agora à noite na escola tem aula pra monstros. Depois, o vampirinho resolve um sistema linear brabo, acaba a noite e no outro dia o Michael vai à escola. E a professora, que por sinal é bem perturbadora, pergunta a resposta da questão do dia anterior. E foi a que o vampirinho respondeu. O Michael responde e se safa. X é igual a 28 e Y é igual a 51. Então, o Michael agradece a pessoa misteriosa pelo caderno mesmo. E isso vira algo que precedia o web namoro, talvez. E tem até uma parte cômica aí. Obrigado por fazer o meu dever de matemática. Quem é você? Eu sou um vampiro. Um vampiro? Não acredito. Além disso, vampiros não existem. É mesmo? E quem acha que vem à escola no meio da noite? Não sei. Um ladrão? Um ladrão tem mais o que fazer do que resolver o seu problema de matemática. Talvez seja um ladrão fanático por matemática. Se eu gostasse tanto de matemática e tivesse notas tão boas, então por que me daria o trabalho de ser ladrão? Ah, viu? Você é ladrão. Então, vem o X9 e X9 vampiro. Professor, o vampirinho não está fazendo o trabalho. Ele está escrevendo no caderno de um garoto. O Capitão dos Mortos manda o vampiro buscar o menino e lá vai ele. Só que um detalhe, ele passa pelo quarto do avô do Michael. Só que ele é viúvo. Então quem é essa mulher aí? Prosseguindo, eles sequestram o Michael e levam-o para a casa dos monstros. Ele se caga de medo, mas mesmo assim ele vai, fica na frente de uma porta e... Acaba, pelo amor de Deus! E lá, ele tem uma conversa super macabra com o capitão e eu me pergunto, como que isso estava no desenho infantil? Minha mulher morreu na nossa noite de núpcias por culpa minha. Matou ela, não foi? Eu achei que ela havia sido infiel a mim. Foi um erro trágico. Uma maldição caiu sobre mim. Por causa desse crime, fui forçado a vagar no mar a bordo de um navio fantasma até achar uma mulher disposta a morrer por mim. E você encontrou? Sim, mas me apaixonei por ela e não queria que morresse. Mas ela se matou mesmo assim. No fim, o Michael jura sobre a caveira que não ia explanar ninguém, então acaba tudo bem. Bom, esse foi o meu relato sobre esse suposto desenho perdido. Eu quis fazer esse vídeo inicialmente para saber se havia alguém que poderia me ajudar a encontrar esse desenho, mas como eu acabei lembrando, né? Então esse vídeo é mais uma conquista minha e uma forma de aliviar minha consciência de que eu não sou louco o suficiente para inventar tudo isso. Enfim, se alguém viu esse vídeo até agora, eu agradeço, se é que alguém viu. E se quiserem que eu faça mais vídeos sobre os episódios seguintes, só comenta aí, porque eu adoraria mesmo fazer outro vídeo sobre. Enfim, até logo.